que é o oposto do masculino? A gente automaticamente feminino. É o oposto do masculino. Então, o oposto do homem é a mulher. É essa concepção que a gente cresce. Não. O contrário do masculino é o feminino. Ambos são complementos existenciais de um com... E complemento, eu faço um adendo aqui, não é 50% de um, 50% do outro, junto e dá 100. 100%. Não é metade, metade e dá um todo. Não, isso não existe. É 100% mais 100% Igual a dá 100%. 100%. 50% mais 50% dá zero. Ou, em muitos casos, negativo. Porque quando você entra metade em uma relação, você anula a outra metade. Quando você entra 100% na sua relação, você aflora, você evidencia, você potencializa a sua relação. E nesse sentido, o que acontece? O homem, então, ele não é o contrário de mulher, não é o oposto. E a gente cai naquele discurso, de novo, de extremos, em que um rebaixa o outro. E isso é uma grande tolice. O oposto do homem é o menino. Por que o oposto do homem é o menino? Porque o menino não tem responsabilidade e o homem tem que ter responsabilidade. O menino não arca com as despesas, ele não tem o dever. O homem arca, o homem tem um dever. O menino não tem a necessidade alguma de ter responsabilidades afetivas, morais, existenciais, porque ele está num processo de aprendizagem e dependente daqueles de fora que o ensinem e assim o instruam. O homem, ele tem um dever socialmente, relacionalmente, existencialmente responsável. Ele tem, é um dever. Você tem que assumir esse papel. Então, assim, o contrário do homem não é a mulher. O contrário do homem é o menino. E eu identifico isso... Thales, e você está falando isso para quê? Para identificar no Glaucio isso? Para identificar no seu cliente isso? Não, eu identifico isso em mim. Vou dar um exemplo, Thales, de que forma isso funciona Beleza, você está falando aí, vocês dois estão falando essas ideias, tá. E na prática da vida, como é que eu identifico isso? Beleza, às vezes eu chego tarde do trabalho, cara, e por alguma razão a louça não foi lavada. Por alguma razão, o que tinha que ser limpo não foi limpo. Então, eu chego cansado, cara. Às vezes você sabe como é que é. A gente faz 10 atendimentos, 10 horas de trabalho, 12 horas de trabalho focado. Eu funciono à base da cafeína. Mas, Parei. assim, parou? Parei não, reduzi. Tá... Eu tomo socialmente agora. Eu tomo cafeína, não. Eu tô Eu tomo terrível. café socialmente agora, gente. Tô terrível. Então, assim, de que forma identificar esse menino no nosso cotidiano e aplicar essa tentativa de gerar consciência? Muito simples. Chegou em casa cansado, e eu falo isso por mim, tá? Vou dar um exemplo meu. Eu chego em casa cansado, trabalhei o dia inteiro, mas eu olhei ali e a louça tá suja, aquela montanha de louça suja. Eu tenho duas opções ali. E às vezes a segunda opção, a primeira opção, ela vai ser muito legítima. Estou cansado, deixo para amanhã. Mas aí eu lembro do Thales menino, caçula, que cresceu com duas irmãs mais velhas, que as irmãs lavavam, tinham que lavar a louça, que as irmãs tinham que limpar a casa. Quando eu olho para aquela louça suja e falo, deixa para amanhã, talvez seja o Thales menino gritando que amanhã talvez alguém vai fazer. O que eu faço, cara? Nessa hora, isso é um exercício pessoal, tá? Que talvez você consiga, você que esteja me escutando, consiga também aplicar na sua vida. Quando eu identifico isso, eu falo, vou lavar a louça. Porque existe um dever. Eu não posso deixar para... Porque há o risco, às vezes, realmente é o cansaço. Às vezes, realmente, é justificável o meu não fazer. Mas, às vezes, é o Thales menino terceirizando o serviço. Sim. Então, quando eu consigo identificar essa infantilidade... Porque o que a criança faz? A criança, ela terceiriza problemas. Uhum. E tudo bem, ela é uma criança, ela tem que terceirizar problemas. Tanto que a criança, ela não é responsável por ela mesma.
Existem os responsáveis pela criança. Então a criança, ela terceiriza ainda que ela não queira. Ah, eu quero fazer. Não, filho, isso aqui é perigoso demais. Isso aqui quem faz sou eu. Sim. Ponto, acabou. E entrando nessa questão de terceirizar, né? A responsabilidade, a diferença entre o homem e o menino diante da responsabilidade é que o homem, ele vai assumir a responsabilidade, o homem assume a responsabilidade e mesmo que ele não execute todas as funções, ele pode até delegar as funções dessa responsabilidade, mas segue sendo responsável. Já o menino não. Ele delega para tirar de si a responsabilidade e imputar no outro. O menino, ele vai falar, pô, eu não lavei a louça, mas você também podia ter lavado a louça. Porque a tua irmã estava lá no dia seguinte para lavar a louça e ali você tinha uma justificativa. Porque você era um menino. Quem vai lavar a louça? A responsabilidade social imputava a sua irmã. Mas se alguém dissesse, Thales, lava a louça, e você não lavasse, amanhã sua irmã lavava. A de ontem e a de hoje. O homem, ele vai olhar para a responsabilidade, ele vai se responsabilizar por todas elas e mesmo que algumas competências tenham que ser delegadas, ele segue sendo responsável por elas. Já o menino, ele vai olhar e vai falar, eu vou me desfazer dessa responsabilidade o mais rápido possível. Porque se ele se desfizer da responsabilidade o mais rápido possível, as consequências vão ser justificáveis. Se ele delega a alguém a função e alguém não fez, ele vai falar, pô, mas eu confiei que tal pessoa ia fazer. Só que no fim, o que ele queria era se isentar da responsabilidade. Ele não estava se importando se ia ser feito ou não. Quer um exemplo maneiro? 3 passos para o sucesso do coito é o seguinte. É 3 tipos de toque que você vai fazer na sua mulher que, cara, é infalível. Ela vai querer transar com você e ponto final, meu amigo. Quer? Sem errar? A hora que ela estiver lavando a louça, você dá 3 toques no ombrinho dela e fala, deixa que eu lavo, meu amor. Amigão. Ó, garantido. Te garanto, meu irmão. Se responsabiliza pela sua casa. Voltando aqui, porque eu gosto muito de piadinha, né?